gente fala boa noite, a igreja fica meio assim, não sabe se fala bem, boa noite. Vamos lá, boa noite. Boa noite, igreja. Amém. Aí, Pai do Senhor. Amém. Amém. Bom, estou muito feliz, muito nervoso também. Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, o pastor Orlando, a gente se conheceu lá na reunião da superintendência e, graças a Deus, estamos aqui. Um fato curioso também, que mais ou menos 30 anos atrás, meu pai estava se batizando nessa igreja, né? Hoje ele está aqui também, e eu estou aqui trazendo a palavra, né? E, bom, eu gostaria primeiro de fazer algo. Feche seus olhos por um momento, pega a sua Bíblia, ou o seu celular, não sei, mas feche seus olhos por um momento e repete assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu faço o que ela diz que eu faço. Eu faço o que ela diz que eu faço. Agora eu vou ser ministrado pela palavra do Senhor. Agora eu vou ser ministrado pela palavra do Senhor. Minha mente está alerta. Minha mente está alerta. Meu coração receptivo. Meu coração receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Isso aqui é mais alto. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um aqui. A pergunta é: qual tem sido o seu Deus? O que você tem seguido? E isso começou a falar comigo, o Senhor começou a falar comigo quando eu estava voltando de bicicleta pela praia, estava ouvindo uma música e a música falava, né? Quem você irá seguir? E eu fiquei meditando e Deus começou a falar comigo, né? E quem a gente está seguindo? Quem tem sido o nosso Deus? Deus começou a falar comigo, será que eu tenho sido o seu Deus mesmo? E eu estava pensando se era mesmo isso que o Senhor queria falar nessa noite, pedi uma confirmação para Deus e lá na igreja, quarta-feira agora, o pastor pregou praticamente o que eu ia pregar aqui. Ele usou a mesma referência, só que no Velho Testamento, e teve uma outra passagem que ele usou exatamente igual. Então eu tenho certeza que Deus quer falar isso com você nessa noite, amém? E eu queria abrir em 1 João 5, versículo 3. Quem tiver a Bíblia aí, por favor. 1 João 5, versículo 3. Tem o Evangelho de João e lá mais para o final tem as cartas. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. E antes de ler, eu fiz uma pergunta, né? Qual tem sido o teu Deus? E às vezes nós pensamos que sabemos qual é o nosso Deus, às vezes nós estamos na dúvida, será que eu tenho Deus? Será que eu acredito em Deus? Não acredito em Deus? Mas a Bíblia dá uma resposta para qual tem sido o nosso Deus. Está lá no versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aqui nesse texto, então, João está falando e ele diz que o amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. Logo, se amamos alguma coisa, vamos obedecer alguma coisa, vamos obedecer essa coisa, e isso vai ser o nosso Deus. Aquilo que você coloca de centro na sua vida e você se baseia para tomar suas decisões é o seu Deus. Amém? E então, às vezes nós temos que nos perguntar, será que nós como cristãos temos tido Jesus, temos tido Deus Pai como nosso Deus, ou temos colocado outras coisas no lugar? Por vezes colocamos até coisas boas, né? Estudo, colocamos que queremos nos formar e fazer e avançar nisso, mas nos baseamos apenas nisso.
e aí a gente começa a estudar muito, às vezes deixa a família de lado, ou então nós colocamos a família como nosso Deus e esquecemos de outras coisas, e não nos baseamos em Deus. Ou então, marido, mulher, amizades, mas também às vezes nós colocamos coisas ruins como nosso Deus, colocamos drogas e nos baseamos nisso. A pessoa por vezes vende alguma coisa, algum bem, ou então rouba porque quer ter a droga, ou então bebida, ou então festas. Mas uma coisa é verdade: todos temos um Deus. Mesmo que você acredite que não tem, você tem um Deus, porque nisso consiste ter um Deus, você ter aquilo como o seu guia. É isso que nós lemos. Mas a diferença é que qualquer coisa que colocamos como nosso Deus, qualquer coisa, senão o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele vai trazer resultado para nós que vão fazer certo mal para a gente. Sempre vai ser uma dificuldade, vai trazer alguma aflição, vai trazer alguma opressão, mas os mandamentos de Deus não são pesados. É isso que nós lemos aqui no versículo 3, no finalzinho. Vou ler do começo. Porque nisto consiste o amar a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Às vezes nós pensamos que servir a Deus é difícil, mas aqui está falando, os mandamentos de Deus não são pesados. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, essa é uma verdade. Todos temos um Deus, e o seu Deus vai definir o que você vive. A sua teologia, a sua visão de Deus vai definir o que você vive. Como você toma suas atitudes, como você escolhe o que você vai fazer. Então, nós precisamos passar a mudar o nosso pensamento, porque às vezes até nós vemos a igreja, mas não colocamos realmente Deus como nosso Deus, colocamos às vezes a igreja como nosso Deus. Queremos trazer pessoas para a igreja, mas não com o sentido de adorar a Deus, não com o sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Deus define que isso não é servir a Deus. Servir a Deus consiste em seguir os seus mandamentos. Eu queria abrir agora lá em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 8, versículo 13. Do 8 ao 13, na verdade, né? Amém? Jeremias 29, versículo 8 ao 13. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e os adivinhos, que há no meio de vocês, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei da minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança no futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nesse texto que lemos, tinham pessoas que estavam atrapalhando a visão do povo de Deus. E aí Deus chama a atenção por meio do profeta Jeremias, falando: ei, eles estão falando aquilo, mas isso não importa, importa o que eu estou falando para vocês. Vamos ler de novo o versículo 11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança planos de dar esperança e um futuro. Então, nós não temos que dar ouvido às coisas, às pessoas que muitas vezes
tem um pensamento de Deus, ou então nos jogam para baixo, tem uma visão diferente. Hoje em dia, muito se diz sobre uma coisa que eu sempre falo, sobre uma verdade relativa, que cada um tem uma verdade. Mas a Bíblia é clara em dizer, Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo pode falar isso. Nós não temos que ser preconceituosos, pregar ódio, mas a nossa fé é que existe algo que está planejando tudo, que está organizando tudo. E isso é que nos baseia. Porque senão, aonde iremos parar? Se cada um tem uma verdade, cada um pensar de uma forma, aonde iremos parar? Cada um vai fazer uma coisa e tudo bem. Existem leis físicas, existem leis químicas, existe a lei da gravidade, existem diversas leis naturais. Então, é impossível não haver leis morais. É impossível que não haja uma lei espiritual que governa tudo. E essa coisa é Deus. Então Deus está falando assim: não importa o que eles estão falando, importa o que eu estou falando de vocês. E o que eu penso de vocês são coisas boas. Não importa nem mesmo o que você está pensando de você. Às vezes você acredita que não tem mais jeito, que não tem mais como viver, mas Deus está falando para você: eu sei os planos que eu tenho para você. São planos de sucesso, são planos de prosperidade, planos de vida e vida com abundância. Amém? 1 João 5,4, ele fala que é essa fé em Deus, nesses mandamentos que não são pesados, que vai fazer a gente conseguir controlar tudo isso. Porque diz assim, 1 João 5, aquele texto que lemos, o versículo 3, e depois vem o versículo 4. Eu vou ler o 3 e o 4, tá? Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não é através do nosso esforço que nós vamos conseguir, mas é através da fé. E o que é nascido de Deus vence o mundo, porque o mundo, as coisas desse mundo, quando nós colocamos outras coisas como o nosso Deus, essas coisas acabam nos oprimindo, essas coisas acabam não nos completando. Mas a vitória que vence o mundo é o quê? É a fé. Então, não deixe que nada venha atrapalhar a sua mente, não deixe que uma visão diferente venha atrapalhar a sua mente. Busque você mesmo, Deus, busque através da Bíblia, busque orando, e você vai conseguir vencer isso que você está passando. No mundo de opressões, a palavra diz que o Espírito, que onde é o Espírito, há liberdade. Então, não sintam-se que não tem mais, não se sintam que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Tem uma solução, essa solução é Deus, amém? Mude a sua vida, transforme a sua mente, escute a voz dele. Não é nada que vai fazer você prosperar, não é nada que vai fazer você ser transformado. Quando eu estou falando prosperar, não é no sentido de ser milionário, de ostentar, não é isso, mas é você saber viver, você viver com abundância de espírito. Então, não é pessoa, não é marido, não é família, não é jogo, não é nada que vai te dar o caminho. É só Deus que vai te dar o caminho. Se você está com alguma dúvida, peça para Deus, busque Ele de todo o coração. Eu tenho certeza que Deus vai te responder. Amém? E o que Ele diz? Mateus 22, 35 e 40. 35 ao 40. Do 35 ao 40. Vamos ler o 34 também. O meu título está: O Maior Mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Em um outro momento Jesus até fala assim: e um novo mandamento eu vos dou: amai-vos aos outros como eu vos amei. Então ele dá um padrão de amor. Mas o foco que queremos dar aqui nessa noite é: ame ao Senhor teu Deus. É o versículo 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando ele separa aqui o coração, alma e entendimento, ele está falando de três coisas. Ele está falando de sentimento, que é o coração. Está falando de alma, que é aquilo que nos dá força. Então toda a sua energia e todo o seu entendimento, toda a sua racionalidade mesmo. Não adianta a gente servir a Deus sem querer entender, sem falar qualquer coisa, sem buscar aprender. Então Deus está falando, Jesus está falando: ame ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Mas por que ele está falando isso? Por que esse é o maior mandamento? Nós vimos lá que o que consiste ter um Deus é que seguimos os mandamentos destes. E os mandamentos de Deus não são pesados. E por que ele está falando isso? Porque um criador de algo, ele sabe arrumar aquilo que ele criou. E somente Deus sabe o que é melhor para a gente. E o que é Ele mesmo. Ele não está falando assim: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas porque Ele é malvado, ou porque Ele quer ver a gente sofrendo. Mas é pelo contrário, é porque Ele sabe que a melhor coisa dessa terra é Ele. Não tem nada mais prazeroso, não tem nada que nos enche mais do que Ele, não tem nada que nos dá mais alegria. Nele nós temos milhares de coisas que recebemos. Então é por isso que Jesus está falando isso. Ele tem um propósito nesse mandamento. Não é como alguns também dizem, que Deus ele quer nos ver sofrendo, que não quer que a gente aproveite essa terra, mas Deus ele quer que a gente aproveite essa terra através dele. E existe alguém uma vez que disse, em cada um de nós há um vazio do tamanho de Deus. Então Jesus, quando ele está falando isso, ele está falando que nada pode preencher o nosso coração, só Ele pode preencher o nosso coração. E voltando lá, quando eu falei no começo que o porquê que Deus começou a falar comigo nessa mensagem, eu falei lá que a música ela dizia: quem você tem seguido, E Deus também começou a falar sobre isso comigo. Quando colocamos alguém como nosso guia, nós vamos realmente seguir, vamos atrás dessa pessoa, vamos seguir. E quando temos um relacionamento e colocamos alguém como o nosso alvo, alguém que você se identifica, que você quer ser igual, você chega próximo da pessoa e aquela pessoa começa a falar como ela é, porque você quer ser como aquela pessoa, e naturalmente você vai ficando igual a essa pessoa. E assim é com Deus. Quando Ele está falando que para amarmos Ele acima de todas as coisas, é ter Ele como nossa referência, é ter Ele como nosso alvo, e naturalmente nós vamos conseguir. Por quê? Porque os mandamentos dele não são pesados. Não adianta a gente querer preencher o nosso coração com coisas que não são eternas. Um vazio eterno, imagina uma caixa. Para a gente deixar ela cheia, tem que ser algo que complete. Mas imagina agora uma caixa eterna. Você pode colocar uma coisa gigantesca, uma coisa que praticamente infinita, mas não é infinita. Por quê? Só aquilo que é infinito vai preencher. Então, se de repente você está procurando um sentido de vida, querendo entender por que você nasceu, o motivo é: Deus te ama. Ele está querendo te encher, Ele está querendo te preencher. Dê espaço para Ele, amém? Não deixe que nada venha tomar o lugar de Deus na sua vida. Não coloque nada no lugar de Deus na sua vida. Porque essas coisas têm mandamentos, e esses mandamentos são pesados. Mas os mandamentos de Deus, estes não são pesados. Ele sabe que é Ele que é a melhor coisa para a nossa vida. E quando a gente começa a seguir e começa a entender, começa a ter um relacionamento com Deus, e acontece que nós vamos conseguindo seguir esses mandamentos que Deus dá. Isso acontece
por causa de Romanos 12, 2. Quem puder abrir, Romanos 12, 2. Um texto bem conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos o Senhor como nosso Deus, nós temos que mudar a nossa mente. É impossível termos Deus como nosso Senhor, como nosso Deus, e não transformarmos a nossa mente. Se nós tivermos outras coisas como nosso Deus, nós vamos acabar nos amoldando a essas coisas. E é por isso que o Paulo está falando aqui: transformem-se. Como? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que podeis experimentar, provar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então muitas vezes nós, como eu falei em Jeremias, nós damos ouvidos para outras coisas. Nós queremos entender Deus partindo de outras coisas, outras pessoas. Mas busque você no seu interior, transforme a sua mente, para que você possa conhecer, experimentar, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não deixe que nada venha a tomar lugar disso na sua mente. Não deixe que o Espírito Santo seja abafado, mas busque isso do seu interior, e eu tenho certeza que Deus vai te tocar. E seguir a Deus, então, ele é um relacionamento. Seguir a Deus não é simples religiosidade. Jesus, quando ele estava nessa terra, uma das coisas que ele mais criticou foi a religiosidade, porque a religiosidade não é verdade, a religiosidade não é amor, a religiosidade é parecer que é, mas não é. Então não deixe que a religiosidade te segue. Os fariseus, eles falavam para os outros fazerem as coisas, mas não faziam. Ou então eles até faziam algumas coisas, entre aspas, mais sérias, né? Dava o dízimo e ofertava e ficava lá orando, mas eles não faziam de coração aberto, eles não tinham misericórdia. Como nós vimos na peça, eles não ajudavam o próximo, e aí Jesus critica isso. Então não seja como um desses que diz que é, mas não é. E é algo que nós temos que pensar: será que nós temos sido realmente filhos de Deus, temos servido a Deus realmente, ou temos simplesmente fingido que somos? Em Malaquias, né? Malaquias, que fala assim, que, vou parafrasear aí, né? Se não for para fazer de coração, é melhor nem fazer. É Malaquias, né? A gente fez estudo. Não sei se é Malaquias ou é Malaquias, né? Então, Deus, ele não está preocupado em você estar aqui só por estar. Ele está preocupado em você mudar de vida, porque Ele ama você. Como eu falei, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, que é Ele mesmo. Então não adianta, se você está vindo aqui só por vir, Ele quer algo mais, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer que você saia dessa sua zona de conforto. Mesmo que você já conheça Deus, mesmo que você já vá para a igreja, mas Ele não quer que você fique nesse nível. Ele quer que você vá num nível mais fundo. Ele quer que você te mostrar coisas novas. Ele quer te libertar de coisas velhas. Ele não quer que você continue nesse mesmo nível. Ele quer te ver ainda melhor. Amém? E vou contar um testemunho de quando eu me converti. Eu ia na igreja desde pequeno, mas depois paramos, e quando eu tinha acho que uns 15 anos, né, eu entrei para a igreja, né, comecei a ir, os pais voltaram em outra igreja, a gente ia na Cristo Resposta até, e paramos, voltamos, eles voltaram, e aí eu voltei também, e aí eu não queria muito ir não, na verdade eu não queria muito ir não, eu estava naquela, né, vou lá, tô indo, eles estão indo e tal. Aí minha mãe, meu pai também falou: não, domingo você tem que ir. Eu, tá bom, eu tenho que ir. Só que quando eu comecei a ir para a igreja, eu tive um encontro sensacional. Foi com um menininho ali, com o Lucas, e ele me chamou para sentar próximo dos jovens, e
eu sentei próximo deles e comecei a ter uma amizade com eles. E essa amizade começou a me chamar a atenção. Eu comecei a ir para a igreja, confesso, não por Deus, pela amizade, estava gostando. E aí depois até eu fiz peças, só que eu não tinha ainda realmente tido um encontro com Deus. A Ingrid foi, me chamou para fazer peça, eu fui Jesus. Eu fui Jesus e eu ainda não tinha tido encontro com Deus verdadeiro. Por quê? Porque eu estava ainda com dúvida. Eu ainda não tinha sido preenchido pelo Espírito Santo. Não tinha sido ainda aberto, não tinha ainda aberto meu coração. E aí eu fui indo para a igreja, legal, tal. Às vezes eu não queria ir, mas aí eu tinha que ir. Às vezes eu não queria ir, aí o Adriano estava lá na minha casa, lá me acordando. E por que eu estou falando isso tudo? Depois chegou um dia, foi 1º de agosto de 2014. E foi aniversário da nossa igreja. E o pregador estava pregando e ele estava falando que Deus, Ele é o Deus impossível. Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Estava contando a história de Lázaro. Quem conhece a história de Lázaro? Amém? A história de Lázaro é conhecida. Ele estava morto e aí Jesus chama ele para fora e o morto ressuscita. E ele vem para fora. Todo mundo, ele sai que nem uma múmia, né? Todo mundo acha engraçado na hora o que está acontecendo, mas o morto ressuscitou. Então, se Deus é poderoso para ressuscitar um morto, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E aí, essa palavra ficou no meu coração. E aí, o pastor, ele começou a fazer prova, né? Ele falou assim: seja o que for que você está passando, peça para Deus, para que Deus mostre que Ele é real. Se for cura, se for problemas, peça, porque Ele tem poder para levantar mortos. Então Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E aí, eu na hora, tá bom, então vou pegar essa palavra aí, você está falando, vou fazer isso. Aí eu fechei o olho e comecei a orar. Eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero que o Senhor faça algo então para mostrar que isso é real. E eu sempre ficava me perguntando: poxa, mas por que as pessoas da igreja ficam chorando? É sempre a mesma coisa, sempre está falando de Jesus, sempre está falando de Deus. Como é que é isso, né? Não faz sentido para mim e tal. E aí eu comecei a perguntar para Deus: Deus, se isso existe mesmo, faz alguma coisa. Eu comecei a pensar: poxa, o que o Senhor pode fazer para mim então? Aí eu pensei: vamos pensar em cura. Não tem ninguém que precisa de cura, eu não estou doente. Caramba. Deixa eu ver, dinheiro. Não estou precisando de dinheiro, estava tudo bem. Não estava precisando de um milagre de dinheiro. Família, estava tudo bem. Eu falei: Deus, eu não preciso de nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: você nunca sentiu a minha presença. E aí eu comecei a orar: Deus, então se o Senhor existe, me faz sentir essa presença. Se o Senhor existe, me dá o seu toque, me faz chorar com essas pessoas, porque eu quero entender. Eu não quero ficar vindo por vir. E aí comecei a orar, e aí o pastor, no mesmo momento, ele chamou: quem quiser oração, vem aqui pra frente. Eu fui lá pra frente, e o presbítero lá começou a orar por mim, eu comecei a orar. Irmãos, eu comecei a chorar, eu não estava feliz, não estava triste, comecei a chorar, simplesmente comecei a chorar. E eu chorei, sei lá, eu acho que uns 20 minutos, mais ou menos, talvez mais. E tinha os irmãos aqui, a Tia Salete também, ficou me dando paninho lá para eu me secar. O Lucas ficou levando para mim. Eu comecei a chorar, eu não entendi nada, só chorei. Aí eu cheguei e eu senti uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Deus, Ele preencheu o meu vazio. Eu chorei tanto que eu sentei assim, eu fiquei tipo, uma hora assim, eu fiquei na cadeira e não estava entendendo nada. O que está acontecendo? Por que eu estou chorando? Deus ali me tocou, e esse é o maior milagre. Nessa noite, se você realmente está querendo isso, você está querendo realmente entender qual é o significado da sua vida, peça para Deus de coração aberto. Deus, Ele ama você. Ele não quer te ver passando por aquilo que você está passando, problemas, coisas ruins, nada disso pode vencer o nosso Deus. Ele é maior do que isso, Ele pode te tocar nessa noite. Abra o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Então, e aí eu comecei a seguir a Deus e ter esse relacionamento com Deus. E Deus, o Espírito Santo foi trabalhando. Graças a Deus, estou aqui hoje, pela misericórdia, pela graça. E Deus começou a me ensinar algo, e algo que nós estamos conversando é que os mandamentos deles não são pesados. Os mandamentos dele não é pesado. Não, os mandamentos dele não são pesados. Em português aí está meio mal, mas é o nervosismo, irmãos. E pelas nossas forças nós nunca vamos conseguir. Mas a Bíblia fala que os pensamentos
pensamentos, eita, que os mandamentos não são pesados. Como é que fica isso? Parece um paradigma, né? E até algo que eu fiquei refletindo, estudando lá na faculdade, faço letras e faço português, por incrível que pareça, eu faço letras, estou errando pra caramba. Mas ele começou a falar comigo que assim, a gramática é algo que, beleza, é muito bonito e a gente vê lá, né? E a gente quer falar bem, e a gente fala assim, não, porque eu falo certo e o outro fala errado. Mas, na verdade, ninguém fala 100% certo. Todo mundo erra alguma vez. Sem perceber, a gente erra porque é cultural. Tem coisas em cada lugar que tem que falar alguma coisa errada. Então parece que é impossível. Não tem como falar certo, então. Não tem como fazer tudo certo. Porque a Bíblia também diz que a lei veio para mostrar nosso pecado. Então como é que fica esse paradigma? Como é que fica? A Bíblia está mentindo? Está errado? A resposta é: Jesus veio para isso. Ele veio porque ele sabia que nós nunca iríamos conseguir, que não tinha jeito, e nós sempre iríamos errar, não só na gramática, mas a gente ia errar também, ia pecar, a gente ia fazer coisas erradas, porque é natural do ser humano, é normal isso. Mas tem um que nunca errou, o nome dele é Jesus, ele está aqui nessa noite, amém? E através dele, os mandamentos não são pesados. Através de nós, por nossas forças, nós nunca iremos conseguir. Não quer dizer que vamos ser perfeitos nessa terra, porque é um processo. Nós sempre iremos evoluir, estaremos evoluindo. Mas quer dizer que nós não devemos ficar no mesmo nível. Quantos anos estamos na igreja, às vezes, e com o mesmo erro? Quanto tempo estamos na igreja, errando as mesmas coisas? E aí a gente fala, não, mas essa semana vai ser diferente. Aí passa a semana, não é diferente. Aí chega sábado, domingo, glória a Deus. Aí durante a semana é diferente. Então Deus não quer mais isso. Essa palavra também é para a gente abrir a nossa mente, que nós temos ainda coisas para melhorar, nós temos coisas ainda para mudar. Por meio dele nós conseguimos. E ele veio para isso, ele veio porque não iríamos conseguir. E eu queria ler um texto para finalizar, irmãos, em Lucas 6, versículo 46. A Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, não há nada impossível para Ele. Se você de repente está preso a algum pecado, preso a algum problema, essa é a noite. Essa é a noite de deixar para trás. Amém? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Amém? É a parábola o prudente e o insensato. Amém? 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quantos já ouviram essa parábola? Amém? Já ouviram? E a gente ouve como? Que essa torrente que está vindo são os problemas, são as tribulações, e que nada vai te impedir, porque você está firmado na rocha. Não é assim que a gente escuta? E glória a Deus, isso é uma verdade. Quando vem os problemas, nada vai nos impedir, porque a gente está firmado em Cristo, a gente está firmado naquilo que é mais poderoso dessa terra, que é Deus. Mas, todavia, contudo, entretanto, o que o texto está falando não é bem isso se nós formos analisar.
Vamos voltar para o versículo 43. A árvore e o seu fruto. Lucas 6, versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do mundo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala que o coração está cheio. E aí vem o 46, por quê? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então ele está falando aqui de obediência. Ele está falando, a árvore boa ela vai produzir bons frutos, a árvore ruim vai produzir maus frutos. Lá em Mateus, quando ele fala aqui, essa parte do 46, está falando aquela mensagem que a gente conhece também, porque muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, em seu nome fizemos várias coisas, expulsamos demônios, curamos pessoas. Jesus vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Aquela passagem é essa passagem. Depois vem a parábola do prudente e do insensato, e aí vem ele falando, e no 47, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Como? Ele é como um homem que, ao construir uma casa, cava fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Essa atribulação, essa torrente que está vindo, é aquela vontade de pecar. Sabe? Vem, você está lá na paz, aí vem ficar com raiva, e dá vontade de falar palavrão, ou então você está em casa, vem vontade de pecar, ou então você está, vem aquela vontade, aí você fica naquela, faço ou não faço. Mas aqui a palavra está falando que quem ouve a palavra de Jesus e as pratica, ele não vai ser abalado por isso, mas ele vai ser firmado na rocha e a casa não vai cair. Você não vai pegar, você vai produzir bons frutos. Você não vai ser como os fariseus, como os hipócritas que falavam, Senhor, Senhor, eu fiz várias coisas em seu nome. Não, porque você conhece a rocha, e você vai conseguir não pecar, porque através dele nós conseguimos. Então é por isso que os mandamentos não são pesados, não pelas nossas forças, mas pela força dele, mas porque estamos fincados nele, porque estamos tendo um relacionamento com ele. E o Espírito Santo de Deus agora está trabalhando para isso. Ele quer que nós construamos a nossa casa nele. Ele quer que nós fiquemos baseados nele, na palavra dele, porque ele sabe que isso é melhor para a gente. Ele quer que isso que está te incomodando, isso que está atrapalhando a sua vida, saia daí. Ele quer tomar lugar na sua vida. Ele quer que você o ouça, mas e você? O que você quer? O que temos feito em resposta a essa pergunta de Deus, a esse convite de Deus, a esse convite de que Ele quer mudar a sua vida? Não importa se você já é cristão, mas o que Deus quer falar com isso hoje, com você, é que Ele quer algo mais, é que Ele quer te ver da maneira que Ele viu você. A Bíblia diz que Jesus, Ele suportou os sofrimentos por causa do fruto do seu trabalho. O fruto do trabalho dele era ver você bem, era ver você vivo, e mais do que isso, era ver você salvo. Deus é um Deus justo e amoroso, mas Ele é justo. Se nós vamos viver uma vida toda sem Ele, a justiça vai falar o quê? Vamos viver também a eternidade sem Ele. Agora, se nós estamos vivendo uma vida com Deus, nós vamos viver a eternidade com Ele. A Bíblia também fala que nós somos filhos de Deus, mas tem-se o conhecimento de que todos são filhos de Deus. Mas o que a palavra diz não é isso. A palavra diz que a todos que creram, que o receberam, foram chamados filhos de Deus. E faz sentido. Como que um filho tem um filho e tem um pai? Se o filho não quer reconhecer o pai, como é que ele vai ser o pai dele? O pai quer cuidar, o pai quer ajudar, o pai quer ensinar, mas o filho não quer. Não tem como ele ser filho desse pai. Então, Deus, Ele quer ser verdadeiramente seu pai. Não use jargões, não deixe que essas coisas venham a te enganar, fingir que
fazer com que você pense que está servindo a Deus, mas Ele quer realmente ser o seu Deus, Ele quer ser o seu Pai, Ele quer te cuidar, Ele já te ama, Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é o melhor para você, porque lá em Jeremias diz: eu bem sei aquelas coisas, aquilo que eu bem sei, os planos que tenho para você, são planos de paz, planos de prosperidade. Então Ele sabe o que é melhor para a gente. Quando Jesus estava naquela cruz lá, sofrendo, Ele viu o fruto do trabalho dele. Ele viu você regenerado, Ele viu você liberto, Ele viu você vivendo uma vida prazerosa, uma vida alegre. Ele viu você do lado dele, Ele viu você dando risada, Ele viu você conversando com os amigos, Ele viu você fazendo bem para o próximo. E é por isso que Ele aguentou. É por isso que Ele tem esse convite desde o começo, desde a criação do homem. Lá em Gênesis, Deus Ele não criou o homem e deixou ele lá. Ele ia e falava com ele ia e todos os dias conversava: como é que você está e tal, pá. Ó, não come aquilo lá que eu vou fazer uma para você. Aí o homem fez o quê? Foi lá e comeu. Mas não interessa, Deus ainda ama você. E Ele vai e Ele envia Jesus. E você está aqui hoje com essa oportunidade. Você está ouvindo hoje esse chamado de Deus. O que você irá responder? Só conseguiremos nos manter nele, como Ele disse aqui, se ouvirmos o que Ele falar e praticarmos. Não adianta a gente só ouvir essa mensagem e não praticar. Sua vida vai continuar mesmo. Não adianta. A gente quer resultado diferente com atitudes iguais. Não dá certo. Então, se você realmente quer um resultado diferente, que nessa noite você possa abrir o coração para Deus.